Bem-vindos ao podcast Diário do Poder. Meu nome é Tiago de Vasconcelos, aqui com os jornalistas Cláudio Humberto e Rodrigo Vilela. E nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Luciano Zucco. Deputado, muito bem-vindo. Tiago, Cláudio Humberto, esse craque, Rodrigo, muito obrigado. Eu, há um bom tempo, queria estar presente. A gente teve um ano realmente bastante intenso, uma eleição intensa, mas agora é momento também de poder prestigiar um canal que faz tanto sucesso no cenário nacional. Muito obrigado, deputado. Obrigado pela presença. Aproveitando o gancho, eu queria perguntar, logo a gente começar falando das eleições. Estamos aqui nos poucos dias depois do segundo turno da eleição. Queria que o senhor fizesse uma avaliação. Como é que o senhor viu os resultados, esse crescimento da direita, do centro e, principalmente, pelo menos a gente tem visto, a derrota avassaladora da esquerda no Brasil? Tiago, eu quero me apresentar e é importante eu fazer essa apresentação para o contexto da minha resposta. Eu sou tenente-coronel do Exército, na reserva agora. Em 2018, até 2018, Cláudio, eu não tinha tido contato com a política, né? O Exército Brasileiro, a gente tem realmente a nossa missão, um princípio constitucional. E a partir de 2018, quando assim decidi, o então deputado federal Jair Bolsonaro nos convidou, eu realmente, majoritariamente, justificava o meu voto porque ficava sendo transferido. Geralmente estava servindo no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, aqui em Brasília. Então não tinha muito contato com a política. E acabei aceitando o convite, fui deputado estadual, na época pelo PSL, um partido que o presidente Bolsonaro também participou. Fui deputado estadual naquele momento, né, todos contra o PT, o deputado estadual mais votado do Rio Grande do Sul. Fiz o meu trabalho com várias pautas, das mais diversificadas, desde a área de segurança, o qual tenho muita afinidade, área de saúde, como um projeto de lei vinculado ao câncer infantil, onde tive uma boa projeção. Fui autor das escolas cívico-militares, inclusive na transição, quando da eleição do presidente Bolsonaro, eu participei, né, ajudando na implantação do modelo federal e depois, no meu estado, fiz um modelo estadual. E acabei sendo eleito agora, em 2022, o deputado federal também mais votado do estado. Então, tenho muito orgulho da trajetória e dos apoios que eu tenho na política. Eu faço questão de falar do apoio do presidente, do Tarcísio, que é meu colega de turma, o governador Tarcísio, meu amigo de mais de 30 anos, não posso falar do apelido, mas ele é realmente uma referência já na turma, né? Um cara muito inteligente e hoje está fazendo um belo trabalho à frente de São Paulo. E sobre essas eleições, e por isso que eu me apresentei, eu não tinha participado, além da minha eleição de 2018, a de 20 eu estava muito cru ainda, estava querendo conhecer a Assembleia Legislativa, então não pude participar do processo eleitoral com majoritária, com vereadores. Aí eu fui acabar fazendo outra eleição, que foi a minha, para deputado federal em 22, mas agora não. Agora eu realmente fui para cidades, apoiando vereadores, apoiando prefeitos, e o resultado, na minha análise, foi o melhor possível. Lógico que sempre temos oportunidade de melhoria, mas eu acredito que o Partido Liberal e a direita, centro-direita, mostrou no seu mapa que foram os grandes vitoriosos, né? Logicamente o progressista, o PSD, que eu não considero um partido de direita, sim, centro estancado ali, foi o maior, mas a queda da esquerda foi muito grande. Então o PL, além de crescer muito, teve também uma resposta da sociedade para com as pautas e as narrativas da esquerda. Eu cito o meu estado, que perdeu muitas eleições, muitos vereadores, eles saíram extremamente enfraquecidos. Já aonde nós não ganhamos, porque o PL, e tem que ser feita essa análise, ele participou de 1/3 das prefeituras. Na verdade, 2/3 das prefeituras nós não tivemos candidatura a prefeito. E, consequentemente, muitas delas também a vereador. Então, dentre aquelas que nós participamos, nós tivemos um grande êxito.
Eu falo do Rio Grande do Sul, e poderia comentar de outros estados, mas no Rio Grande do Sul, cidades que a gente perdeu, entre aspas, a eleição a prefeito, nós fizemos 5 vereadores, dentre eles os mais votados. Há municípios que o PL tem todos os vereadores da Câmara. Ah, é? Esse eu não sabia. 100%. É mesmo? Então, eu estou muito satisfeito com o resultado. Logicamente, a gente aprendeu com alguns erros, com muitos acertos, e eu tenho a convicção que a base que nós não tínhamos em 2020, nós temos agora, inclusive, um reflexo pós-eleição. Só para ter uma ideia, Cláudio, eu tenho já reuniões marcadas para sexta-feira lá em Porto Alegre com 3 prefeitos que foram eleitos por siglas diferentes, Rodrigo, e que já querem migrar para o PL. Então, esta onda pós-eleição também pegou alguns prefeitos que naquela cidade não tinha PL, não, mas eu quero agora, porque a estrutura era de um partido mais tradicional, né? Então o PL não participou de muitas eleições, mas aquele participou, ou ele ganhou, ou ele criou uma base. Deputado, apesar disso, apesar dessa vitória impressionante da direita e da centro-direita agora nas eleições municipais, o que as pessoas falam, os analistas, os cientistas políticos, é que isso não significa necessariamente um desempenho semelhante, tanto da esquerda quanto da direita, centro-direita, nas eleições presidenciais de 2022. Ora porque dizem que tanto Lula quanto Bolsonaro são maiores do que os partidos que o apoiam, ou por diversos outros fatores. Como fazer? O que é que, na sua opinião, a direita deveria fazer, a centro-direita, para tentar, de alguma maneira, reproduzir em 2026 o resultado nas urnas de 2024? É por isso que é o Cláudio Humberto, né? Essas perguntas realmente que te fazem refletir com mais calma. Mas eu acredito, Cláudio, que é colocar a bola no centro do gramado, analisar os jogadores que tu tem, o potencial que tu tem de forma individual em cada estado, as possíveis coligações, que são importantes. O tempo de televisão ainda é determinante para uma eleição, por mais que as redes sociais sejam um fator que desequilibra. Tu tem estados que ainda a televisão é disparado o meio de comunicação de maior visibilidade. Então, eu acredito sim que em 2026 as parcerias, os partidos, agora sim a base construída... Apenas coligados ou federalizados? Eu não acredito muito nessa federalização, porque as siglas elas são muitas vezes balcão de negócio, né? Os partidos, acho que tinha que diminuir muito os partidos no Brasil. Eu vejo com muita tristeza a forma que se faz política, mas é importante esse discurso, se manter na direita, tendo os teus princípios e valores inegociáveis, mas a conversa ela tem que ser um pouco mais ampliada. Não é só quem não está contigo não faz uma boa política. Não é verdade. Nós temos outros partidos, outros atores que são bons políticos, pensam um pouco diferente, mas é muito importante que a gente abra um pouco esse espectro. Tem cidades, como eu disse, que não existe PL. E lá tu tem que conversar com progressista, ou tu tem que conversar com republicanos, com Podemos. Falo do meu estado, onde lá tem uma característica diferente. O progressista lá é de direita. Diferente do progressista de alguns estados do Nordeste, que chega a ser centro-esquerda. Então, e foi um exemplo que a gente viu em 2022. O candidato a governo do estado pelo PL fez uma chapa pura, governador e vice. Só isso já limita bastante. E nós iríamos para o segundo turno com a esquerda. E seria uma vitória avassaladora. Porque nós botamos 10% do segundo colocado para ir para o segundo turno. Só que por 2.000 votos, o atual governador ganhou da esquerda. E aí toda a esquerda foi para ele. Porque eram contra a direita. Se nós tivéssemos construído um maior grupo, aqueles 2.000 votos nós tiraríamos justamente do centro e iríamos
polarizar, entre aspas, com a esquerda. Então, eu acredito muito que para 26, esta construção de um vice-presidente ou de uma vice, pensando no caso do Bolsonaro se tornando elegível, uma atitude seria mais importante. pragmática, né, do ponto de vista político. Eu acredito ainda, né, não sei se é só um desejo, né, uma intenção pessoal, mas eu acredito que o presidente Bolsonaro possa, neste processo, se tornar elegível, porque, na minha visão, foi muito injusto o que foi cometido contra ele. E em si, polarizando, é outro jogo, é outro momento, é outra realidade. A gente está muito mais forte que 2022. Deputado, mas o senhor tem essa crença dessa reversão tornar o ex-presidente Bolsonaro elegível de novo, mas isso se daria por onde nessa sua vontade? Porque não consigo perceber essa boa vontade no STF, no TSE, na Justiça Eleitoral. Não consigo ver. Pelo contrário, há um clima de animosidade, né? Tem muita raiva do Bolsonaro, muito ressentimento, tanto no Supremo quanto no TSE. Como reverter isso? Mas o cenário ele se altera a cada momento. Eu não sei se vocês notam, mas a gente não está tendo mais aquele volume de acusação contra ele, matérias, a própria imprensa deu uma segurada, próximo do que era no início. Eu passei os primeiros meses pós-eleição, inclusive estava presente com ele nas férias lá em Angra. Era uma tensão diária. Era algo que a gente falava, não, vai ser amanhã, vai ser depois de amanhã, vai ser. Agora está mais estabilizado. E a sociedade está mostrando, e demonstrou isso nas eleições, na minha visão, que o Brasil é centro-direita. Estudem bem os números dessa eleição. Estudem bem os números dessa eleição. Isso é uma coisa que a gente está fazendo aos poucos, mas a esquerda caiu muito, porque muitas promessas não foram concluídas, o governo não está tendo diálogo, eles estão com dificuldade para pautar qualquer coisa no cenário, e aí entra o Cláudio Humberto, que é muito mais experiente que eu, entra também o famoso Centrão. O Centrão também está muito incomodado. Estão mexendo nas emendas do Centrão, estão mexendo no cenário político da Câmara e do Senado. O senhor acha que a votação tão significativa da direita e da centro-direita, de alguma maneira, vai fazer os ministros do Supremo tirarem o pé? Parar para pensar, né? Tirar o pé um pouco do porque acelerador. eles agem como se fosse respondendo a um anseio da nação, né? Não parece ter sido isso demonstrado nas Cláudio hoje fazendo uma conta muito simples. Se for espelhar 2024 e 2026, nós vamos ter uma ampla maioria no Senado. E isso vai reverter o quadro atual. No momento que tu tiveres 50, quiçá 55 senadores identificados, comprometidos, o cenário muda. E eles estão vendo isso. Se tu for verificar nos 26 estados e no Distrito Federal, nós temos um excelente candidato a Senado para 26. Em todos os estados. E alguns estados com mais de um nome, já que são 2 vagas. Se tu pegar Santa Catarina, que nunca teve um prefeito de esquerda, um governador de esquerda, melhor dizendo, acho que prefeito não tem essa informação, mas Santa Catarina elege 2 senadores apoiados pelo presidente Bolsonaro. Mato Grosso do Sul, 2 senadores. Mato Grosso, 2 senadores. Roraima, Acre, Distrito Federal, coloque no papel esses números. Hoje nós temos, acho que são 31, se eu não me engano, são 31. Hoje, 32 foi a votação 32, do né? Rogério Marinho, mas são
36 assinaturas já no pedido de impeachment. 36. A grande maioria de senadores que ainda permanecerão os próximos 4 anos. São poucos os que estão ali que vão concorrer de novo. Ou seja, nós vamos ter muita gente a entrar. Diversos partidos aí, o PSD, por exemplo, são 15 senadores agora, se eu não me engano, 12 estão no final do mandato. No MDB são 10 senadores, 9 estão no final do mandato. Então, eu tô trabalhando com um quadro que eles, com certeza, também enxergam. Tu não vai dizer que o Eduardo Bolsonaro não vai ser senador por São Paulo? Tu não vai dizer que os candidatos onde o Bolsonaro fez 60%, 70% no estado e serão abraçados com 222, que ele fala, ó, eu vou ter o meu senador 222. Vai botar o nome, esse cara tem uma condição de eleição muito favorável. Logicamente, eleito só depois que abre as urnas. Mas eu acredito que esse quadro ainda vai ter uma análise muito criteriosa até 26. Teremos um senador Zuco? Teremos um soldado Zuco à disposição do partido. Eu fico muito feliz, Cláudio. E, sinceramente, para mim é uma conquista. O senhor foi deputado federal mais votado, tem uma atuação destacada, etc. Um projeto majoritário está sempre no horizonte dos políticos de uma maneira geral, né? É o Senado que o fascina ou o governo do Estado? É difícil, porque quando o político ele fala, às vezes ele tem que ser cuidadoso com as palavras para não parecer que é aqueles clichês, aquelas frases. Mas eu falo para ti, é muito difícil fazer política. Tu tens que, na minha visão, e aí eu puxo um pouco a minha origem militar, tu tens que olhar isso aqui como missão. Porque, pessoalmente falando, tu fica longe da tua família, longe dos teus amigos, tu não tem uma residência fixa. E então, assim, Cláudio, eu vou ser muito franco. Eu vou ficar extremamente orgulhoso caso o PL, entenda-se presidente Bolsonaro e partido, entender que eu posso concorrer a uma majoritária. Lógico que ser governador do teu estado, uma grande honra. Lógico que ser um senador do teu estado, também algo que me deixaria muito feliz. Mas eu aprendi, nesse pouco tempo, nesses 5 anos de política, que majoritária, tu não pode ser candidato de ti mesmo. Tem que ser uma construção. Eu cito um exemplo de um parlamentar que eu tenho um grande respeito, que se chama senador Heinze. Ele era senador e foi candidato a governo do estado, agora em 22. Não houve uma construção dessa candidatura. Ele queria ser governador, o partido não o abraçou, não houve uma composição, e eu fiz a votação que ele fez, ele candidato ao governo e eu candidato a deputado. Imagina, eram 2 candidatos a governo e eu tinha 600 candidatos a deputado federal e eu fiz a votação dele. Então, nós não podemos ser candidatos de nós mesmos, tem que ser dentro de um projeto muito bem construído, muito bem analisado, mas eu, com certeza, seria uma honra, um orgulho eu poder ser candidato ao governo do estado ou ao Senado. Deputado, eu queria retomar o assunto do STF. Aqui na conversa, o senhor acabou falando que acredita em um poder de pressão maior com a renovação do Senado, né? Antes disso, a gente tem a renovação da presidência do Senado, né? Que tudo se desenha para que seja eleito, ou um nome posto, que é do Davi Alcolumbre. Você acha que mesmo nessa troca de presidência do Senado não deve prosperar um pedido de impeachment, por exemplo? Não digo nem de sagrar ali o pedido de impeachment, mas de pelo menos pautar esse tipo de proposta? O que eu gostaria é que prosperasse. Sou totalmente favorável a que se limite, né, os excessos que estão sendo vistos por alguns ministros do Supremo. Mas se tu perguntar uma opinião sem ser na emoção, eu acho difícil. Porque o senador Alcolumbre também não me passa a ideia de querer se expor nesse sentido. Vamos acabar apoiando?
acredito que sim, porque o PL tem tamanho, tem muitos senadores, é importante estar em comissões que são decisivas, que são como a Comissão de Constituição e Justiça, de Segurança, de Saúde, de Educação. E a política é feita de composições. Eu sempre falo numa freeway, tu vai um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, só não sobe a calçada. Eu acredito que este apoio em quem já tem uma construção para ser eleito vai nos viabilizar participar na presidência de algumas comissões, atuando em algumas relatorias. A gente optou por lançar o Rogério Marinho, que para mim é um excelente senador, mas não conseguimos ganhar, e aí não existia a democracia ali. Não participou do que foi acordado, não tem direito a nada. Então nós estamos há 2 anos, entre aspas, sem muita força, sem muita voz no Senado da República. Mesma coisa agora na Câmara Federal. Temos 3 nomes. Poderíamos lançar um nome que eu tenho muito mais identidade? Sim, poderíamos. A vontade não me falta. Agora, para quem está de fora, olha, não, vamos lá, lança o fulano de tal, que ele é muito bom. Lança o Nicolas, que tem um caminhão de voto. Mas ele não se elege. E aí a gente, entre aspas, vai perder a chance de ter uma comissão de Constituição e Justiça para poder pautar a anistia, uma comissão de segurança para poder pautar projetos fortes que a gente entende ser importante. Então, esta composição, ela é uma realidade que tem que ser analisada, e acredito que dentro desses 3 nomes que estão surgindo, né, o Elmar, o Brito e o Hugo Mota, o que mais está próximo do que a gente está entendendo ser aquele que vai pautar algumas ideias que a gente quer como oposição é o Hugo Mota, do Republicanos. O senhor acredita nas chances de vitória? Acha que existe um acordo, uma composição grande o suficiente? Sim. Eu gosto de matemática. Matemática não é subjetiva. Nós temos 140 votos de oposição. Só o Republicanos tem 42 deputados do seu partido. Temos muitos integrantes da oposição também, em partidos que teoricamente seriam apoiados tanto por Brito como... E o Progressista também está com o Hugo Mota. Então tu vai somar 40, não sei quantos deputados são do PP. 46, eu acho. Então aí já estamos falando em 90 deputados. Com mais 100 deputados do PL, já são 190. Nós estamos muito próximo. Aí tem os projetos, os partidos menores, que também ele já conseguiu construir. Que eu não sei exatamente todos, né? Eu acho que ele tem a ampla maioria. Ele pode fazer uma votação próxima do que fez o Arthur Lira. Deputado, ainda sobre a eleição ali, a sucessão do Arthur Lira à Câmara, um assunto que foge um pouco da contagem de voto, mas eu queria saber sobre esse projeto da anistia que estava pautado na CCJ, com sessão convocada para votação, e isso desapareceu. É uma pauta que a oposição defende, né? Muito cara a oposição aquilo ali, e eu tenho a impressão que não estava exatamente combinado que isso sairia da CCJ. Vocês tomaram a rasteira do Arthur Lira? Olha, eu particularmente não tenho acesso a todas as informações. Eu quero crer que haja, sim, alguma construção para que esta votação seja o mais rápido possível. Aqueles que não têm as informações, como eu, vão a público criticar. E eu critiquei ontem. Estava comentando aqui, Cláudio, antes da tua chegada, com o Rodrigo. Zé Dirceu, Pezão, Cabral. O Brasil voltou, né? Eu fico assim, pensando como as pessoas enxergam a política. Por que da abstenção tão grande nessas eleições? Qual é o crédito que a gente passa como Congresso Nacional, como Judiciário? O cara cometeu vários crimes. E falaram assim, vou pegar uma borracha e vou apagar os teus crimes. Aí tu pega uma mulher que estava com a bandeira
na praça pública, ou tu pega uma outra que escreveu perdeu uma mané de batom numa estátua e dizer que é justo. Ninguém está querendo esconder o que foi feito. Quem errou, quem depredou, quem teve o dano ao patrimônio, que assim responda proporcionalmente, que seja feito o devido processo legal. Incluindo a individualização da pena, né? Cláudio, como é que tu vai comparar um traficante, um assassino, com quem... Pô, tem penas ali de 17 Com anos. um ladrão, né? Com um ladrão. Então, é revoltante, é nojento, é assim, olha, é uma decepção. É o sistema. Aquele filme do Bop existe. Eu não sabia, mas ele existe. O sistema é pesado. A anistia nos pegou realmente, porque eu tive contato com algumas pessoas que foram presas, eu tive contato com familiares que estão com pessoas presas, pessoas desesperadas, pessoas que realmente não conseguem entender como é que pode a sua mãe, réu primário, que nunca teve nenhuma passagem, e simplesmente, por estar naquele momento, hoje está sendo presa. É algo assim revoltante. É uma impotência. E aí tu vê que quem aumenta muito o tom da voz, tem a Polícia Federal na sua casa, aumenta o tom da voz, tem linhas de investigação, participa realmente de inquéritos. Isso é muito errado. Isso é muito errado. Isso, a gente tem ali a impotência e a conivência de órgãos como a própria OAB, que deveria defender os advogados, porque os advogados foram desrespeitados pelo Supremo. E se tu perguntar para qualquer presidente de OAB estadual, ele vai ter relato de advogados que não foram recebidos, que não tiveram acesso aos autos, que não tiveram... Então, nós estamos passando um momento muito difícil, muito delicado, que vai entrar para a história e que vai ser lembrado ali na frente. Por isso que eu falo, precisamos de um Senado forte, não para ser mais forte que ninguém, mas para botar limite, porque hoje o Supremo Tribunal Federal não tem limites. O Supremo Tribunal Federal precisa se lembrar, às vezes, deveria se lembrar que o Senado é o seu julgador, né? E, enfim, mas o fato é que, apesar disso tudo, apesar de todo esse clamor que há em relação às pessoas que estão presas e foram condenadas, alguns com penas excessivas, enquanto ladrões do dinheiro público são descondenados, né? O Congresso não reage, né? Institucionalmente, eu quero dizer, né? Sim. Por diversos fatores. Seja porque o presidente do Senado está em campanha para ser ministro do Supremo e não pode irritar o presidente da República, seja porque o presidente da Câmara também não tem lá grande interesse de peitar essas pessoas, né? Isso vai chegar em que ponto, deputado? Eu já ouvi gente prevendo um desfecho trágico para a sociedade brasileira se essa coisa toda não começar a mudar, se algum tipo de acordo de pacificação, digamos assim, não for encaminhado. O senhor acredita nisso? Numa reação? Eu acredito que tudo na vida tem limite e acredito também que o mundo gira, o pêndulo se altera. Eu falei em relação às eleições de 26, baseado em 24. Não podemos desprezar a maior potência mundial e as eleições agora que se aproximam, no dia 5 de novembro. Acho sim que o Trump pode ser um reflexo aqui dentro. E o que eu mais quero, Cláudio, Thiago, Rodrigo, não é polarizar, radicalizar. É mostrar que uma sociedade que procura, né, uma evolução, ela tem que ter paz, ela tem que ter equilíbrio, ela tem que entender que, como eu disse, tudo na vida tem um limite. O Congresso, como tu bem comentou,
ele se sente impotente porque todos aqueles que vão de forma desorganizada reclamar estão sendo punidos. O Congresso tem medo. O Congresso tem medo. Eu só não consigo entender. Talvez o futuro vai mostrar como pode 81 senadores enxergarem que um deles pode ser o próximo. E que se eles se tivessem um mínimo de organização, falassem, olha, tu é de esquerda, tu é de centro, tu é de direita. Mas olha só, hoje somos nós de direita que estamos sendo alvos. Amanhã pode ser vocês. Quem sabe a gente não faz um gesto e aprova um projeto que limite esses avanços. Tu não precisa ofender ninguém, mas que limite os avanços. Isso deveria ser feito. Ah, não quer impeachment porque... Não, mas pelo menos que tu coloque e vote, porque se um ministro, assim, os senadores decidirem impeachment, não vai acontecer mais ter o segundo e terceiro. O senhor acredita... Eu lembro no começo do ano, a gente recebeu aqui alguns membros da oposição e ali no começo de 2024 o papo era priorizar o fim do foro privilegiado. Não sei se o senhor se lembra disso, mas era o plano da oposição para poder, de alguma forma, reagir ao Supremo Tribunal Federal. De lá para cá, a gente teve projeto com o fim das decisões monocráticas, ou pelo menos limitar o poder de decisões monocráticas. O senhor acredita que algum desses projetos tem chance de prosperar? Difícil. Com esse quadro do Senado, na Câmara eu até acho que é possível alguma coisa. A Câmara já aprovou pautas difíceis. Hoje nós teríamos voto de anistia. A gente conversa com os partidos de centro. Hoje eu acredito que a gente tem ampla maioria em relação à anistia. Eu sei que a pauta é totalmente diferente, mas quando a gente traz algumas pautas que envolvem a população, como foi a questão do agro e do MST, todos os partidos, inclusive, que estão na base do governo, votaram com a gente. E esta é uma reclamação de muitas pessoas que não são Bolsonaro, essa injustiça que eles estão vendo. Então, eu acho que a anistia, nós teríamos, sim, voto na Câmara, mas hoje é um problema a questão bicameral de tu ter que depender do Senado da República. O Senado da República trava, muitas vezes, acredite, por birra, por não ter um diálogo entre os dois presidentes. Ciúmes, né, também. Por ciúmes, por disputa de poder. Sabe que eu fiz eu propus uma PEC que era permitindo que também a Câmara Federal pudesse pautar o impeachment de ministro do STF. Consegui bastante assinatura, passou de 100 assinaturas. Aí eu fui conversar com um senador de centro. Não, esquece, Zuco. Chegando aqui, eles não vão querer dividir poder. Olha a visão pequena de tu entender que eles têm um espaço que não querem compartilhar, porque eu, sinceramente, às vezes eu fico confuso. Por que essa divisão? Por que não se faz, então, um congresso único, já que tu amarra tanta coisa, tu dificulta tanta coisa? Olha o que o meu estado passou de dificuldade para as enchentes. Eu consegui convencer a esquerda de votar anistia para produtores rurais que perderam tudo, para fortalecer a agricultura, que lá no estado é a base da economia. Votamos de forma unânime, Cláudio. Foi para o Congresso. Desculpa, foi para o Senado. E até agora não aprovaram. E o meu estado já está há 150, 180 dias sofrendo com promessas. Ou seja, isso realmente é muito triste. E agora eles inclusive não votaram com uma desculpa de que o governo federal ia apresentar uma medida provisória que foi horrível. Desculpa o termo, que foi um lixo, que não ajudou ninguém.
Agora me procuraram, olha, Zulco, como é que a gente faz? Eu falei assim, vai lá cobrar dos senadores. Vai lá bater na porta dos senadores. A única forma que a gente tem é ter 2 presidentes alinhados. Se for o Gumota e o Alcolumbre, que ambos sejam alinhados, que tenham menos ciúme, menos vaidade, menos ego, porque é um problema. É um problema. Tu tem um projeto e fala assim, que conquista? Aprovei o projeto. Aí tu vai no Senado, para. Mesma coisa o senador. Que projeto bom. Aí vem pra Câmara, mas se eu aprovar isso aqui, vai que... Olha o pequenez, assim, a coisa triste que a gente vive no cenário político. Tem uma situação, temos muitos exemplos assim, né? De, por exemplo, a redução da maioridade penal, né? Que a Câmara aprovou e está lá na gaveta do Pacheco já há algum Que loucura. tempo. Agora, deputado, o senhor é a negação dos que alegam que os militares não podem ser políticos, não podem se eleger, né? Porque o senhor é um político super talentoso, reconhecido Muito obrigado. até pelos seus críticos, né? E eu queria saber exatamente isso. Como o senhor responde a essas investidas do atual governo no sentido de até não só dificultar, até impedir candidaturas de militares ou de militares mesmo da reserva? Até para complementar, Cláudio, ainda ontem mais um projeto de lei de um partido alinhado ao governo protocolado impondo quarentena de 5 anos para militares poderem se candidatar a algum cargo eletivo. Quarentena para ladrão não tem, é só para militar. Que loucura, né? É impressionante. O cara rouba, o cara é um lixo, a escória da sociedade, é o esquema, é o sistema, e aí eles querem se prender a uma profissão no qual eu tenho tanto orgulho, a instituição Exército, Marinha, Aeronáutica, as polícias militares, que nos representam, tão bem nos representam, os valores que eu tenho. Se tu marcar, eu sou um cara de compromisso, eu tenho valor e não tenho preço, e a instituição no qual eu participei durante 27 anos me ensinou muito o quanto é importante tu amar a tua nação, servir a tua pátria, ajudar a tua sociedade. Eu poderia citar inúmeros exemplos, seja a Operação Pipa no Nordeste, os pelotões de fronteira na Amazônia, seja as operações fronteiriças de segurança, mas... Eu estive em Surucucu e pude... Pelotão de fronteira lá, Cláudio? Pude constatar que quem cuida de índio é o Exército, não é FUNAI, não é FUNASA, não é nada disso. Eu queria entender esses projetos. A gente não paga imposto, a gente não faz parte da sociedade, somos uma classe alt às outras profissões. Qual é a diferença? Se tu tens, daqui a pouco, um clamor interno, uma visão de que tu pode ajudar a sociedade. E cá, vou ter que citar o exemplo do Tarcísio. O Tarcísio era um capitão do exército da minha turma, fez Academia Militar das Agulhas Negras comigo, fez SPSEX, Escola Preparatória de Campinas, do Exército, comigo. Meu colega de 30 anos. Quem é Tarcísio Gomes de Freitas hoje? É o melhor governador do país. É um gestor que, com pouco recurso, mostrou como se faz uma política de infraestrutura, trazendo investimento. Olha o que ele está fazendo em São Paulo. Todo mundo falava que São Paulo era de esquerda. Ele apoiou o Nunes e ganhou com 10% de folga ainda. Então, militar. 20. 20? 20 pontos de vantagem. Olha aí, ó, nem eu tinha me tocado. 20 pontos, é verdade. Então, nós temos que entender que qualquer profissão, qualquer cidadão tem o direito de ir para a vida pública. A única crítica que deveria ter sido feita, o único projeto que deveria ser lançado é que o político tenha que realmente ver a política como missão. Isso doar. Eu acho a política linda. Eu faço uma política linda. Eu fico longe da minha família, longe dos meus amigos, perco qualidade de vida, mas tu aprovar uma lei do câncer infantil, salvar a vida de crianças, não tem preço. Tu aprovar
uma escola cívico-militar que tinha 60% de evasão escolar e hoje tem uma fila de 500 famílias para entrar, não tem preço. Tu poder ajudar realmente a inclusão de pessoas que querem fazer diferença, não tem preço. Mas o Brasil é muito imaturo politicamente, ainda. Nós não somos, né, as nações europeias que têm milenares, estamos ainda crescendo. Vai demorar um pouco, mas eu estou muito feliz com essa evolução. Se me chamarem de bolsonarista, com muito orgulho, eu acho que o Bolsonaro trouxe um patriotismo, um sentimento, sabe, de amor à pátria. Não é para usar só a bandeira do Brasil ou a camisa da seleção em jogos. Este sentimento patriótico, conservador, eu acho que foi muito importante. Mas, logicamente, é progressivo. Ainda impera o tomar lá da cá, ainda impera olhar o seu umbigo, mas muita gente boa, Cláudio, Rodrigo, Thiago, muita gente boa entrou para a política. Tu vê de norte a sul líderes que foram, que surgiram, que são pessoas que vão fazer diferença na política. Quem são? Eu te cito Nicolas Geyer, Felipe Barros, Bia Kiss, Carol Detone e tantos outros, estado afora. Quem são os novos líderes da esquerda? Quem são os deputados federais da esquerda que tu imagina que vão ser lideranças? Me digam, quem são aqueles que vão substituir Luiz Inácio Lula da Silva? Na direita ou centro-direita? Tarcísio, Zema, Ratinho. Quem é que vai substituir o Lula? Então nós estamos vendo que, sim, as pessoas têm que ensinar a pescar e não dar o lambari, não dar o peixe, valorizar a geração de emprego, valorizar o capitalismo, valorizar a sociedade. Eu sou um liberal, mas sou social. Tem que ajudar as pessoas que estão lá embaixo, tem que dar condições para que eles cresçam. Agora, deputado, o senhor chama atenção para uma dificuldade que é previsível para 2026. Dado o estado de beligerância do Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro, é improvável, uma das fortes possibilidades, ele não recuperar a elegibilidade dele. Nessas condições, quem o senhor apontaria como alternativa ao Bolsonaro em 2026? O seu Tendo as informações que eu colega tenho, de turma? Tendo as informações que eu tenho hoje, Tarcísio Gomes de Freitas. Eu acredito que é o... eu não tenho dúvida que o nome mais forte é o do presidente Bolsonaro, mas também não tenho dúvida, por conhecer o Tarcísio, que ele tem uma capacidade diferenciada. Ele seria um grande nome também à presidência. A gente tem... a gente acredita, né, como eu disse, que o presidente Bolsonaro vai reverter essa injustiça que foi feita, mas teremos o apoio do Tarcísio, teremos o apoio de vários atores, e em 26 eu estou muito otimista que a nação vai voltar para os brasileiros. Deputado, o senhor fez algumas justas críticas quanto ao desempenho do governo federal no socorro ao Rio Grande do Sul, nas enchentes ali que, enfim, devastaram o estado. O que pretendia o presidente Lula quando ele nomeou Paulo Pimenta como ministro de reconstrução do Rio Grande do Sul? Palco político. Ele estava lançando o pré-candidato à majoritária em 26. Foi muito infeliz. Muito infeliz. Seu Paulo Pimenta foi um desastre na articulação. Não entregaram 20% do que prometeram. Diferente do presidente Bolsonaro na pandemia, que tivemos dinheiro a fundo perdido, a juros zero, eles citam cifras, muitas delas que são direito do contribuinte, ou antecipação de FGTS ou alguma coisa, ou linhas de financiamento. O cara perdeu tudo, Cláudio. Como é que tu vai propor um financiamento? Às vezes não tem nem garantia, não tem nem como garantir que ele vai pagar o financiamento. Surreal. Tanto é, e não estou aqui falando como oposição, que voltou. Não deu certo.
e o governo estadual, que também tinha um pré-candidato lá, o governo do PSDB, para disputar. Olha a imaturidade da política. Pô, ajuda aqui, cara. Pacto Federativo, a gente dá 50 bi, vocês nos entregam 13, 14, ajuda, quem está precisando agora somos nós. E aí o governo do estado, ele cria um Ministério da Recuperação, da Reconstrução, e o governo do estado lança uma Secretaria da Reconstrução. É uma briga de vaidade, é uma coisa que... eu vi pessoas que perderam tudo. Quando eu digo tudo, é tudo. Perderam seu emprego, suas casas, seus entes queridos. Seu negócio, tudo. Seus entes queridos, sua família. Então, foi muito triste. Agora está o agro capenga, mendigando ajuda. Os comerciantes, a gente vai se recuperar, porque o Rio Grande do Sul é forte, é aguerrido, espírito gaúcho que está em todos os estados aí. Tem lá, em Maceió tem gaúcho, no Nordeste tem gaúcho, no Norte tem gaúcho. Nós vamos nos recuperar, nós vamos nos reerguer. Mas o governo federal deixou muito a desejar em relação a essa ajuda. Deputado, a gente está chegando já no final da nossa entrevista. Eu queria fazer uma última pergunta. Presidente Zucco, primeiro dia, assume amanhã. Qual é a primeira medida, primeira coisa a se mudar nesse governo atual federal? Putz, é teu filho, né? Legal, Thiago. Olha, eu acho que são tantas as pautas, mas uma das coisas que a gente tem que fazer é moralizar a política. Hoje, de alguma forma, criar mecanismos de defesa, mecanismos para que a gente consiga trazer gente boa para a política, trazer um Cláudio Humberto para a política, que às vezes, não sei se é o caso, mas que, mas o que eu vou me meter no meio desses loucos? Eu não posso falar a palavra feia que eu gostaria de falar aqui. Fica à vontade. Fica à vontade. Pode falar? Pode. Essa putaria que muitas vezes tu enxergar as pessoas, tu cobrar para que as pessoas compareçam para votar, e eu desejo isso, eu preciso que as pessoas compareçam às urnas para mudar o cenário local da sua cidade, do seu estado, do seu país, mas diariamente são exemplos como foi o seu Zé Dirceu agora, o seu Pezão, o seu Cabral. Isso desmoraliza a política. E a justiça. E a justiça. Então, tantas seriam as pautas, né? Mas eu acho que nós temos que realmente mostrar para a sociedade que vale muito a pena ser político, político do bem, político de princípios, de valores, que vale muito a pena tu servir ao próximo, aos mais necessitados, investir e apoiar os empreendedores, os empresários. Não existe divisão, não é eles ou nós, somos o mesmo país. Se o empresário está bem, ele gera emprego e renda, o empregador vai estar bem. Não pode ter essa pauta da esquerda, que empresário é o inimigo do empregado, né? Essa divisão de classes. Então, eu acho que tem que ser uma política mais madura, e aí sim, vai demorar um pouquinho de tempo, mas um desejo seria realmente a gente tentar arrumar ferramentas para tirar essa corja, esse tamanho ainda que existe no cenário nacional de políticos que não querem servir, que não querem ajudar, que não querem olhar o próximo como um irmão, um tio, um pai. Às vezes o cara se torna político e ele esquece que ele um dia não foi político e que ele também precisa de ajuda. Então nós temos que ajudar o próximo fazendo uma política decente. Maravilha, deputado. Muito obrigado pela presença e volte sempre. Olha, eu gostei tanto que eu quero voltar sempre. Sim, por favor. Vamos. E eu quero dizer para vocês, parabenizar o trabalho de vocês, Rodrigo, Thiago, meu craque, camisa 10. Parabéns pela tua caminhada, pela tua história. Obrigado. Vou ler mais ainda os teus artigos, vou aprender e espero que o Diário do Poder chegue realmente ainda mais longe, porque a forma que vocês têm de comunicação é muito importante.
trazendo os mais diversos espectros, não tem problema, mas trazendo realmente com que a sociedade reflita sobre política. Muito obrigado. Muito obrigado, Obrigado. pela presença. Obrigado, deputado.